Olá, eu sou Camila Coutinho em mais um episódio do nosso Plano Business, podcast da Unimed Fortaleza, que compartilha conosco histórias inspiradoras de pessoas que dão muito certo, não é, Danda, nos seus segmentos de atuação, e com isso a gente impulsiona negócios. Hoje aqui conosco uma convidada muitíssimo especial e ao meu lado meu querido amigo aqui, Daniel Demétrio. Tudo E bom, aí, Daniel? Camilinha, mais Seja uma mais vez. uma vez junto, seja muito bem-vindo. Vamos conversar aqui agora com história, que tem muita coisa para a gente contar, né? Esse Plano Business é maravilhoso, o podcast aí da Unimed Fortaleza, e é sempre cada programa melhor do que o outro, e hoje, top. Carmen Linhares, amiga, querida, a Carmen, uma liderança feminina, discreta, eficiente, que tem uma história linda aí, familiar, por detrás dela, trabalha em equipe familiar muito bacana. A Carmen Linhares é sócia e vice-presidente do Grupo Linhares, uma associação de marcas, né, do setor automotivo aí, né, que a gente tem Honda, Renault, Hyundai, BYD, Isso. Grandes né, bandeiras, né? grandes bandeiras. E a Carmen é vice-presidente, sócia, e a gente vai já entender toda essa história. E primeiramente, Carmen, muito obrigado por você estar aqui com a gente, compartilhando aí essa história familiar do grupo. É, Tudo bem? tudo bem, tudo bom, Daniel? Um prazer, Camila, né? Ainda não Igualmente. nos tínhamos conhecido. É um prazer enorme, né, estar aqui e poder compartilhar um pouquinho, né, da nossa história, da minha história e realmente cumprir com a missão do programa, que é inspirar pessoas, né, impulsionar cada vez mais os nossos negócios. Então, eu que agradeço o convite. Carmen, só para te bater aqui o centro, né, Camila? Vamos lá, Danda. Um belo dia da sua vida, recém-casada, com meu querido irmãozinho Renato. Você estava em São Paulo, Era. alegre e satisfeita, com seu empreendendo em São Paulo, no setor de educação e tal. E você resolveu voltar para o Ceará, É, tá certo? E trabalhar nas empresas da família. é. Conta um pouquinho, antes da gente chegar hoje no Grupo Linhares, como é que tá? Conta um É, pouquinho da tua trajetória profissional aí, o que é que lhe fez voltar para o Ceará lá atrás? é. Eu sempre fui muito expansiva, né? Gostava de estudar fora, falar idiomas, né? Era daquela que meu dinheiro tinha que ser para mim, para as minhas experiências no exterior, então sempre gostei de olhar Investimento. muito para fora. E aí, eu falava que um dia eu iria. Sou a filha mais nova de 4, né, então vim aí para chacoalhar a família, Filha mais né, nova uma assim tem que se filha defender dos mais velhos, é, né? Não tem exatamente. jeito, né? E aí eu sempre gostei, né, de expandir. E aí fui para São Paulo, tinha uma grande amiga que havíamos estudado no intercâmbio, né, na Suíça juntos, e aí ela também dizia: "Seu lugar não é em Fortaleza", né. E fui para São Paulo e, assim, a gente precisa chegar em São Paulo e eu sempre digo: "São Paulo, ame-a ou deixe-a no primeiro dia", né, não tenho que aprender a gostar. E estando lá, estava empreendendo, estava com uma escola de idiomas, Chegou e mas gostou, então. cheguei e amei Bateu. desde o primeiro dia, com certeza, Camila. E aí estava com essa escola de idiomas, né, customizada, não era aberta ao público e trabalhando só com alta gestão de empresas multinacionais e tudo mais. E a época acho que é um negócio bem inovador, porque hoje é muito comum, né, a gente ver Hoje é, executivos fechando cursos, né, Danda, em company, para quem isso, ainda não tem o idioma ali, pelo menos o isso, inglês. era. Mas isso quantos anos Tem atrás? razão. Era 23, Tem 24 razão. Na anos época, atrás. Inovação, bem exatamente. pioneiros. É. E aí, enfim, estava Era uma lá globalização que viria, né? que Então, viria, por vir, Que se né? né? intensificaria. Isso. E aí já estava lá há 6 anos e meu filho nasceu, né? Meu primeiro Muito filho, tempo, o 6 Enzo, ainda anos. nasceu lá e aí meu pai começou a se incomodar. Meu pai, não, venha, venha, e começaram a ter filhos e ficar distante. E aí, enfim, mas eu sempre amei, né, e eu dizia: "De São Paulo eu vou para além", né, não planejava de forma alguma voltar para Fortaleza. E meu pai foi, sabendo que por mim eu não voltaria, e foi uma irreverência boa, que aí ele conquistou, ele convenceu o meu marido de voltar, que a família também dele é daqui. E aí era eu
preparando a mudança e dizendo: olha, que fique bem claro, viu? Eu estou voltando porque a esposa acompanha o marido, não é porque eu quero, não. E aí aconteceu, realmente foi uma decisão ótima, né? Foi uma decisão muito acertada, porque meu pai realmente me trazia para mim. Gerar valor para a empresa, os negócios estavam crescendo, e aí eu vim, mas vim diretamente de São Paulo para morar em Tauá, né? Que a gente precisa entender negócio, Pronto. vivendo Só entrar negócio, né? agora no grupo Linhares. Você Isso. foi para Tauá, passou uns 2 anos lá? Morei 2 anos, meu filho Pronto. com 10 O meses. Grupo Linhares. Bom, Grupo Carmen, assim, naquela Linhares época, para a gente é, entender o é, grupo, por é, favor, que é, é uma bela história é, empreendedora é, aqui do Ceará. É uma é, empresa orgulho cearense que é. a gente está muito feliz de te receber aqui para contar essa história. Verdade. Genuinamente É nordestina, que isso. isso nos dá muito orgulho. Todo o nosso planejamento estratégico de expansão é para o Nordeste, né? Nossa alma é nordestina e a gente valoriza muito isso. E esse negócio começou com meu pai, Fernando Linhares, e meu irmão, Fernando Linhares, né? Então, hoje, né, falar do grupo hoje, o grupo hoje nós estamos no Nordeste, em alguns estados, Setor automotivo, não é setor isso? automotivo, então ser mulher nesse setor é gostoso, né, mas muito desafiador. Acho que tem 2 desafios nesse sentido, não é, Carmen? Que eram ser a mais nova de 4 irmãos, É, sendo os 3 primeiros homens, é, e aí ir para um segmento, sair de serviço de educação, de idioma, para entrar num segmento, né, automotivo, é, um segmento mais duro é, naturalmente, à é, época imagino, é, com muito mais homem inclusive, e você é a caçula de 3, mulher, entrando num segmento que é eminentemente ocupado por homens, é, e tendo que ali encontrar seu espaço e somar, né, dentro Perfeito. da tua é, entrega ali. é. Saindo de serviços para varejo, né, que é muito mais dinâmico, né, Mais muito nervoso. mais nervoso, pele com pele, então, né, então, esse negócio começou com eles e aí depois de 5 anos eu vim, e hoje o grupo está em alguns estados, como eu falei para vocês, e nós estamos com as marcas Hondas Motos, Hyundai, Renault e mais recentemente BYD. Com muita alegria, né? A gente está inserido aí nessa nova Carmen, a vertente. gente hoje o grupo, são mais ou menos 30 É, concessionárias. é, é. Quase Nordeste afora. 30, quase Quais 30 são as lojas, cidades, né? assim? Nós temos aqui em Fortaleza apenas o nosso escritório, o CSC, mas estamos bem difundidos. Nascemos no interior do Ceará, Muito puxado pela né? moto, Muito puxado, né? O imagino. nosso negócio nasceu em Tauá, a primeira concessão. É outra história linda que meu pai Ah, pois passou conte, 4 anos, Vamos né? voltar para essa história do né? seu pai, doutor É, Fernando Linhares, é, lá em Tauá, e a sua vinda de São Paulo para lá. pronto. Meu É, que eu imagino pai que esse do interior para as capitais venha pela moto, né? Porque de hábitos assim é Camila. muito. E Meu, outra coisa, Camila, perdão te interromper, Carmen, mas eu imagino o seguinte: você estava dizendo que estava amando São Paulo, super é, adaptada. Eu também é, adoro São Paulo. E aí, de repente, você vai para o interior do Ceará, é, é uma mudança muito grande para é, poder Comportamento, hábito, tudo. comportamento, tudo diferente. tudo. Então, assim, conta um pouco para a gente da trajetória do teu pai, doutor Isso, Fernando Linhares, isso. e a sua ida para É, Tauá. pronto. Meu pai, ele sempre foi o sonhador desse negócio. Meu pai, tinha uma afinidade, tinha a certeza que esse negócio realmente seria um excelente negócio. Então, contar essa história, meu pai foi para lá em São Paulo, no escritório da Honda, umas 4 vezes bater na porta, como Que ele ano mesmo isso, diz. só para a gente se Isso situar foi aqui? desde 94, mais ou menos, Então, ele foi bem né. Foi proativo. no meu pai, ele é obstinado, né, é assim, é um valor que a gente carrega dele, né, obstinação e superação, 30 isso é a anos cara do redondinhos, meu então, pai. mais ou menos É aí. mais ou menos, né, e ele foi uma vez e a Honda: "Não, não", foi a segunda, foi a terceira, aí na quarta meu pai mudou o discurso: "Olha, vamos fazer o seguinte, eu quero só mostrar o meu trabalho, a força do meu trabalho. Me dê
A pior região, a pior cidade, porque você vai ver como eu vou dar Se resultado. prosperar lá, Olha, eu prospero em qualquer lugar, E né? realmente, que essa legal, hein? concessão, né, assim, a região de Itauá dos Inhamuns, a gente tem um carinho enorme, porque é a menor área de atuação, eram apenas 3 cidades essa concessão, que geralmente são 10, 15, O que é que 20 tem ali? Itauá, cidades. Pedra Branca, É só ali Tauá, próximo, Parambu, Independência Parambu e Novo Independente. Oriente, né. E é uma área de deserto do nosso Ceará, Sim. então realmente era um Poxa, desafio, Carmen, renda que per legal. capita, né. E meu pai foi, E né. fez E acontecer. fez acontecer. Então, assim, o nosso crescimento, né, junto à montadora Honda foi uma coisa que a cada 2 anos era nova concessão. Aí ali de Inhamuns, em Tauá, aí nós fomos para a região do Iguatu, já com as 12, 17 cidades, fomos para Ibiapaba, ali em Tianguá, né, e suas cidades ali. Depois fomos para Cariri, que foi um grande feito, porque Cariri Um polo. é um polo, né, muito desenvolvido, e aí ali era uma região para 27 cidades, né, então a gente foi conquistando. Seu irmão já estava à época com ele, Meu irmão nessa entrou com meu expansão? pai, os Já 2 desde. Fernandos, O eles Fernandinho, entraram seu irmão, é o mais juntos. velho? É o mais É o mais velho, velho. é o mais velho, então eles estão juntos aí desde o início. E mais recentemente, falando de Honda, completamos 1 ano agora em abril, que aí fomos pra Bahia, Salvador. Né, uma estrutura desafiadora, porque aqui a gente está apenas no interior do Ceará. Então, ter o mesmo negócio em capital e uma capital desconhecida e enorme, né? Tem mais de 4 milhões de habitantes ali, a área metropolitana da A Bahia. estratégia é outra, a Então, execução é outra, a total, abordagem é outra, é tudo né? diferente. Cultura E diferente, que é principalmente uma coisa que a gente comportamento, É isso considera que eu ia muito, falar. né? Região Nordeste, mas a cultura totalmente São diferente. nove Totalmente, Nordestes, né? são 9 Então Nordestes, isso veio pôr em xeque, cada né, estado todo é um modus é, operandi. Eu é, brinco que o sotaque ali de Pernambuco e da Paraíba, você consegue, quando você escuta é, um pouquinho mais de tempo, você consegue notar a é, diferença, né? é, Mesmo do que é muito é, parecido, muito próximo, é, mas tem suas especificidades, tem o seu é. jeitão ali, né? Tanto é que o primeiro desafio, agora em 23 ali na Bahia, não era nem um resultado comercial, financeiro, era cultural mesmo, né? Nós, junto à Bahia, e também a gente entrou lá já com mais de 200 colaboradores, Já né? começou grande. Já começou grande, Daniel. Então, assim, a gente ficou muito Na Bahia feliz você tem porque Salvador e o que mais? temos só Salvador, área Ah, região metropolitana, né? metropolitana. Que lá já são 4 Que é um lojas e mundo, a gente vai matar saudade no interior já já também lá na Bahia, coisa viu, boa. Camila? Carmen, como é que foi a sua chegada em É, Tauá depois de 6 anos em São Paulo e esses é, 2 anos lá? é. E o seu aprendizado no novo negócio? Então, como meu pai, ele traz muito, né, a vivência do negócio, meu pai até hoje ele diz: "Os mundos podem ficar até muito modernos, né, mas assim, a força, o tamanho, né, a intensidade do esforço e dedicação, isso entra modernidade, sai, isso sempre vai ter Energia que você o coloca seu nas coisas, valor, né? né". Então precisa entender do negócio, né, para poder vivenciar e para poder também ser referência para os seus, né. Então meu pai sempre entendeu muito do negócio, a gente nunca foi de fazer gestão de escritório, de cadeiras, né, então a gente conhece muito o nosso negócio. E aí começamos a crescer ainda apenas em motos, isso em meados de 2002, porque desde 94 mais ou menos que meu pai ia, mas em 97 que ganhamos a primeira concessão lá na região dos Inhamuns, em Tauá. Então a gente tem um carinho enorme, que ali foi o berço, né, de todo esse nosso negócio automobilístico. Em 2002, aí eu vim, né, e fui morar e morei na cidade de Tauá, passei 2 anos realmente dentro da loja. E aí, varejo, concessão, a gente faz rota, a gente vende, a gente recebe cliente, a gente Tem conserta escola melhor motos. não.
Não tem não tem. De frente de forma alguma. loja, não tem vida escola melhor, real, não. lidar com Vida, as pessoas, vida real, varejo né? raiz, total, né não? Então, assim, a gente se prepara, né? A gente se prepara e prepara o negócio também de modo diferente, quando a gente entende do que faz, né? Muito Então, bom. a gente tem repertório para falar e conversar sobre o negócio. Aí, de 2002, eu passei lá 2 anos, e aí, quando começamos a montar a estrutura, isso outras lojas já surgindo no interior do Ceará, e aí a gente começou a ver a necessidade de ter essa unidade centralizada aqui em Fortaleza, que foi onde sempre moramos, né? Eu, meu pai, meu irmão, e aí a gente trouxe, começou a fazer esse movimento. Então, hoje aqui o nosso CSC ele tem em torno de 130 colaboradores já. O grupo inteiro ele está E com eles entregam 1.100. serviço para o grupo todo daqui. E aí eles entregam serviço para o grupo 1.100 inteiro, colaboradores no total. 1.100 colaboradores hoje. Eu acho que tem uma pauta muito interessante aqui, Camilinha, no Grupo Linhares, aqui com a Carmen, que é exatamente o modo como o Grupo Linhares trata os seus colaboradores, É, que é reconhecido nacionalmente pelo Great Place to Work, sim, sim, né? Então, sim. mas antes de chegar aí, eu tenho só uma curiosidade, por favor, Carmen. Esse desenvolvimento do grupo veio com a chegada de novas marcas. A última foi a BYD, né? Um pouco antes a Renault, Renault e a Hyundai. Hyundai, isso, Como é que foi a chegada dessas novas marcas? Imagino que tenha sido é, algo natural, isso. mas a minha curiosidade é a seguinte, Carmen, como é que é o relacionamento com essas multinacionais? Então, e Olha, aí eu tenho só mais acrescentar na pergunta do Danão, porque por mais que seja algo natural, você entende do negócio, mas imagino que para eu vender, me relacionar com o público que compra a moto Honda, e eu me relacionar depois com o do automóvel Hyundai, isso, Boa, é né? isso E mesmo. depois e é. aí tem essas especificidades, você foi notando essas diferenças de comportamento, de perfil de hábito, como é que vocês, enquanto grupo lá dentro, se organizam para melhor atender as pessoas que se Essa relacionam estratégia de expansão, com né? É, cada uma dessas marcas, é, né? contar um pouquinho sobre isso, né? Então, começamos a crescer muito no interior do Ceará com motos. Então, a gente começa a dominar aquilo que a gente faz. E aí a gente começa a enxergar mais longe. E depois de motos, com certeza, falar de mercado automotivo, chegaremos em 4 rodas, como a gente Sim. fala, 2 rodas e 4 rodas. E aí, em 2009, foi quando a gente teve a primeira oportunidade, que foi com a marca Hyundai. Realmente esse desafio, que público é esse, né? Que perfil de cliente é esse, né? Realmente tem as suas E também diferenças. numa frente pioneira nessa época, né? A gente não Isso, tinha tantos asiáticos entrando aqui, então, de isso. alguma maneira, Hyundai lá atrás Era, aí, sei lá, era, 16, 17 anos era. É, atrás, hoje, ainda era novidade. é, Hoje é hoje a consolidada, né? consolidada é Hoje fácil, É, mas na consolidada. é, época Entramos na Hyundai em 2009 ainda com o representante da marca. A fábrica não existia. entendi. Mas assim, aí me voltando um pouco para a essência do grupo, né? Então, assim, meu pai é do interior e a gente com esse hábito de só tenha negócio se você entender do seu negócio para você sentar à mesa e realmente falar, né? Com muita propriedade do negócio. Então, o desafio não era muito, será que eu vou ter que me preparar para receber o cliente? Não. Será que eu preparo o meu negócio para que, com certeza, o nosso cliente seja o centro do nosso negócio? Então, a gente sempre gostou muito lá no Muito bom. grupo, né? De aprender, de olhar para fora, de entender os movimentos, porque assim, quem dita o nosso negócio não somos É de nós, né? fora para dentro. De fora para dentro, mercado e Perfeito. também as montadoras, porque as montadoras são as nossas chefes. Eu não tenho autonomia de colocar uma sala aqui, porque a gente tem toda uma padronização. Então, assim, o grupo ele sempre foi muito nervoso, inquieto, ansioso, porque a gente fala assim. Se a gente entender os movimentos externos, quando a realidade chegar para a Você gente, já está vai estar pronta. super natural, né? Então Perfeito. a gente tem essa, né, Essa essa inquietação. É inquietação bom, para que a gente muito sempre bom. se prepare muito. E em 2017 foi a grande decisão de profissionalizar o grupo. Assim, foi uma decisão
Eu diria que assim foi uma decisão que precisava ser tomada, mas não é uma decisão fácil e muito dolorosa. Porque você mesmo entendendo do negócio, e aí eu trago meu irmão, meu pai já não estava mais à frente dos negócios, né, ele fez o planejamento dele de saída, então o Sucessão. Fernando, que desde o começo estava, então, nossa, eu sou o dono, eu supostamente sou o que mais entendo, mas hoje eu preciso recuar um pouco e entender que talvez eu que esteja, bloqueando um pouco, né, esse crescimento e desenvolvimento dos negócios. Carmen, eu queria só pontuar aqui para que você, por favor, continue nesse tema, né, Camila? Porque agora a gente está falando de uma coisa fundamental, que é É, governança. é, E eu é, sei que você é uma apaixonada por esse é, tema, sei que você é muito ativa no é, IBGC, capítulo Ceará, que é o Instituto Brasileiro de é, Governança Corporativa aqui no Ceará, que o Enio Areia Leão, membro, é, membro do conselho do Grupo isso, Linhares, inclusive, um grande cara, o Enio assumiu agora uma cadeira no IBGC Nacional como conselheiro E e a nossa é, querida temos aqui Renata hoje Paula, RP, isso, RP, exatamente, nossa querida Renata Paula, é a nova coordenadora geral do que vem de um é, IBGC trabalho brilhante no no IBEF, IBEF, né? E com né? certeza Foi a vai ter primeira uma entrega mulher aí. presidente do é, IBEF, que é o Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças aqui no finanças, Ceará, e a Renatinha agora, há pouco tempo, o Enio foi para o Conselho Nacional do IBGC, e a Renata assumiu o capítulo Ceará. Ceará, Ceará são dois estados, né? eu acho que é Ceará, Piauí e Ceará, Maranhão, Piauí, essa não é? prima deve é, ser os dois Né? ali. é, Enfim, então a gente está falando agora de governança. é, Estou só pontuando porque é um assunto é, muito importante e eu sei muito, que vocês estão no nível bem bacana de governança interna, até porque é uma empresa familiar. isso. Como é que vocês tratam a governança dentro dentro do grupo, Olha, Carmen? essa decisão em 2017 de profissionalizar a empresa, foi uma decisão que deu certo, que dá certo, e a gente diz: somos uma empresa familiar, com gestão profissional, que dá certo. Conselheiros externos do Conselheiros conselho, né? externos, né, e todos os desdobramentos. Aí a gente fala de estruturas de conselho, Daniel e Camila, a gente fala dos Os comitês, que são os comitês, desdobramentos. O nosso conselho, ele não é administrativo, é um conselho deliberativo, mas nós funcionamos com todo o regimento, né, de um conselho Quase um administrativo. consultivo ali. Exatamente. Então, assim, seguimos tudo piamente. Então, isso traz também essa decisão de profissionalização, isso traz muito planejamento estratégico, a gente traz muito trabalho de cultura, né? Isso é uma coisa que no grupo é fortíssimo, né? A gente traz todos esses desdobramentos, né, que a gente tem. O Fernando Albuquerque trabalhou conosco muitos anos e é o nosso grande mentor desses trabalhos na empresa. A gente tem precisa se desenvolver muito, né? Então, assim, a gente precisa entregar para o nosso negócio, né, muita gestão e governança, e com certeza o IBGC é uma grande escola, né? Participo do IBGC, sou muito próxima do Enio, então é realmente assim, é um caminho sem volta e precisa ser uma decisão de toda empresa familiar. Eu me orgulho muito porque o Ceará, aí o Enio à frente disso, isso vai ser estimulado com certeza. Projeta a gente dessa Mas, forma. olhe, as empresas se eu não me familiares engano, é o primeiro é o nordestino a primeiro fazer parte do nordestino, Conselho né? Nacional. E assim, Grande abraço para um amigo querido, muito é, próximo a mim, o Enio Areia Leão. precisa levantar Competente. essa bandeira que empresa familiar não é mais cabide de emprego, né, de herdeiros, E tem um né? parêntese também, você falou disso aí agora, você estava falando da profissionalização da empresa familiar. Sobretudo no Nordeste, acredito, eu não tenho o percentual, aí Enio, a turma toda pode nos ajudar melhor, mas a grande esmagadora maioria dos nossos grupos, e são grandes grupos, né, de projeção nacional, atuando o Brasil inteiro, eles são empresas constituídas no formato de empresa familiar. É, E que a gente, por muito tempo, achou que isso era algo que apequenava.
a organização. E tenho sentido, não sei se vocês dois têm sentido e quem está nos escutando também, um movimento, na verdade, de grande valorização disso, porque na hora em que eu digo que ela é familiar, eu estou falando de pessoas que dedicaram alma, mente e coração para aquele negócio, portanto, aquela entidade, aquele CNPJ, ele tem uma alma, É, né? Fica É. muito mais fácil a gente alcançar propósito, descer isso para a cultura corporativa, até cascatear isso no chão de loja É. ali e isso virar uma entrega real. E quando a gente fala de profissionalização, os profissionais que trouxeram esse negócio até aqui, eles eram profissionais. É. Eles eram da família, mas aí, de fato, quando a gente coloca o guarda-chuva da governança nisso, Isso. a gente coloca método, né? A gente coloca gente mais transparência, oficializa, mais né, esse gestão, a processo. gente oficializa isso, Isso. positiva de alguma maneira, as É. coisas que estavam ali nas paredes e tudo, mas É. elas não estavam na sistemática, num método em que É. você compartilhasse isso, É. né, e desse visibilidade para todo mundo, mas elas eram já empresas É. muito profissionais, né? Camila, antigamente falar de empresa familiar era quase que vergonhoso. Era Não, como se apequenava, fosse, né? Era como era se como fosse algo se fosse pejorativo, né? pejorativo, O- botiquim, É. né? Hoje a gente muda isso. E assim muda com muito orgulho, e eu digo mais, a profissionalização de uma empresa familiar, ela não precisa ser nem porte médio. É isso que eu Uma ia falar. empresa É isso que eu ia falar. pequena, Qualquer empresa, todo tamanho. qualquer empresa. Mas Então, acho que esse esse é o movimento que valor. vocês estão fazendo, né, de Grupo Linhares, movimento encabeçado aí pelo Enio, pela Renata, a turma toda do IBGC agora, nesse capítulo aí, Brasil e Ceará, Isso. etc. Acho que vocês estão abrindo caminho É. para que os pequenos que estão nascendo ou que estão chegando agora, né, empresas de menor porte, elas já entrem É. com isso mais familiarizado, com isso já mais possível. E tem um né? ponto também, né, em ser nordestino. É outra Outro estigma. carga que É. hoje eu É um já digo, estigma. Que hoje já é existe, uma herança existe. boa, É. né, porque a gente já Tem se identidade. posiciona, É. né, por estarmos em vários pódios, né, de gestão e governança em ser uma empresa familiar, Sim. né. Então a gente vem mudando esse cenário, faz sentido, fazia sentido, porque antigamente realmente a empresa familiar do Nordeste, do Norte, era muito informal, né, mas hoje tem uma corrente aí forte. Muito bacana. E eu queria, sabe, Carmen, Camila, dar a ênfase para quem está nos assistindo aí. Quando a gente fala em governança, às vezes é um nomezinho que assusta. Isso. E, na verdade, acho que acima Assusta. do ISD, do ESG, né, como o grande público fala, o Assusta. G, a história da governança, é um negócio que para as pessoas ainda não é muito E a clara, né? governança, Distante, É né? um negócio do outro planeta. e a governança, ela é totalmente acessível a qualquer empresa. Não só um grupo grande, robusto como o Grupo Linhares, mas A todas gente precisa pequenas, traduzir médias melhor empresas. essas coisas, né? Precisa ter um trabalho Democratizar. educacional, e aí o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, no seu capítulo no Ceará, que é muito ativo, que a Carmen faz parte, Isso. tem um papel fundamental nisso tudo. Fundamental nisso tudo. E é uma Governança. bandeira do nosso capítulo trazer mais pequenas e médias empresas, né? Muito legal A isso. Aí descobrir já esse estamos conhecendo as universo, metas aqui. a dar esse acesso e dizer que é possível, não precisa de grandes investimentos. Então, essa é a grande meta. Eu tenho esse dado, Camila, mas eu confesso que eu não sei o percentual exato, mas eu asseguro que isso é um dado que a grande maioria das empresas do mundo inteiro, Brasil inclusive, Nordeste, mas do mundo inteiro, tem origem em estruturas familiares. É. Então, É uma maioria, eu não tenho um número, mas assim, mas me parece algo tão normal e tão é isso. real, assim, trabalhei em grandes grupos É. familiares, né, grupos que agora estão aí na sua sexta geração, então você consegue dar longevidade, perpetuidade, né, saudabilidade, sustentabilidade, né, longo prazo para esses negócios, e por muito tempo a gente ficou, parece que quando chega um executivo que não é da família, agora é uma gestão profissional. Não, né, essas pessoas trouxeram esse negócio até aqui, elas são profissionais. O que a gente faz é colocar isso dentro de um método. Eu lembro, eu tive 2 anos atrás num módulo do mestrado, esteve em Colômbia, e aí algumas das disciplinas, uma delas era governança, um cara sensacional, assim, foi a primeira vez que foi ficando mais claro para mim governança, um indiano,
Rasgopal, o nome dele, muito bom. E ele falando sobre governança, né, e os fundamentos e o que está no livro, e a gente tentando alcançar. Mas o que é esse negócio, né? Assim, o Globo Repórter da governança. É. O que é, o que faz, como fazer, por onde Isso. começar e tudo. E aí ele falou: olha, sou eu, entidade, organização, né? Sou eu lhe dizendo como é que você vai trazer esse dinheiro. Sou eu lhe dizendo como é que você vai agir no seu dia a dia. É. Sou eu lhe dizendo como é que você vai tratar o pequeno, como é que você vai tratar a minoria. E É. nada mais a gente fala de ética já há tanto tempo, É. né? A gente fala de transparência, a gente fala de tudo isso. A gente só não tinha isso dentro de um método. E aí a governança acho que Então, chega ela para isso, traz, né? né? A governança, ela traz, né? Gestão e governança que elas estão Muito sempre muito juntinhas, juntinhas, né? Trazer modelos para a empresa, como é que minha empresa vai funcionar, né? Aí, através disso, a gente mobiliza a empresa inteira através de rituais. E Alinha a Carmen, é um expectativa. processo, E né? vem para sustentar isso tudo, Carmen, e é um que é o processo. jeito de ser, Como é o né? jeitão desse negócio que Desse está nas fundador, paredes, né? Quando exatamente. vocês começaram esse processo de intensificar a governança e a profissionalização em 2017, certamente foi um processo que foi iniciado em um nível muito inferior em termos de desenvolvimento ao que está hoje, não é isso? Totalmente, Porque é Daniel. uma coisa viva, que É. você vai E maturidade, né, ajustando, não é gente? isso? Maturidade, a gente não Começa a sai do vir, 0 para o não é 10. mudar de uma hora para outra, você Não, vai, não. é um processo, É um processo, é uma é uma jornada, jornada. né? E assim, estamos agora iniciando o nosso segundo ciclo já de planejamento estratégico, segundo ciclo do nosso modelo de cultura. Então, são novos tempos, é um novo momento da empresa e a gente vai se preparando para isso. Então, essa construção, essa jornada, existe um escopo, né, que a gente aprende isso junto à IBGC. Então, o que é que a gente precisa para ter já movimentos curtos, mas movimentos muito sólidos? E aí depois o próprio negócio vai fazendo com que a gente vá desenvolvendo isso. A coisa vai deslanchando. Carmen, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, a pauta com você é muito extensa, né? E tentando otimizar a É colocação muito bom a gente aqui conseguir dos traduzir assuntos, governança eu acho na que, veia com eu alguém acho, que viveu o processo e está, né? Porque é gerúndio, né? Não acaba. eu acho que a sua explanação sobre governança foi muito legal e foi muito prática. Acho que tangibilizou para muita gente. Exato. E tem um anexo aí da governança que eu acho que a gente não pode deixar de falar, que eu confesso aqui, sabe, Camila, que é a minha grande paixão do momento. Hum. Que nós vamos nos apaixonando pelos temas, né, Né, a gente periodicamente. tem que ter cuidado para não ficar monotemático. Periodicamente. Eu Não, fico monotemática de vez em quando nos mas eu assuntos. acho o seguinte, eu estou muito apaixonado, Carmen, por liderança, É. certo? O Guilherme Benchimol, que é fundador da XP, ele me indicou um Grande líder. livro, ele é um líder inspirador para mim. Eu sou suspeito. Se eu te fizesse a pergunta, seria ele, né, Dandão? O nome? Um líder inspirador para mim, facilmente o Guilherme Benchimol, facilmente, facilmente. O Guilherme é um líder para mim inspirador, é um amigo querido, eu tenho todo o meu respeito e consideração. Na minha opinião, é um dos maiores exemplos de empreendedorismo do país nos últimos anos. É o modelo Verdade. da XP do Guilherme. E aí, muito, como é que eu posso falar? Influenciado pelo Guilherme, que só fala nisso, de cultura e liderança, porque o Guilherme não é banqueiro, ele é empreendedor. A cabeça dele, É tudo bem diferente. que a XP é uma instituição financeira, ok, mas o fundador dela e presidente do conselho, que é ele, né, que é o Guilherme, ele é empreendedor. Então, muito influenciado por ele, eu estou muito ligado com questões relacionadas à cultura e liderança. Vou dar um exemplo. E aí eu já entro também da forma como o Grupo Linhares trata os seus 1.100 colaboradores. Porque o líder, vamos lá, a empresa atrai os bons profissionais, certo? Mas quem mantém e retém os bons profissionais dentro da empresa não é a empresa, é o líder. Porque a empresa pode ser muito boa, mas se o líder for uma liderança negativa, o cara sai. E não é o caso que acontece no Grupo Linhares. Eu acho que você é uma liderança feminina, relevante,
o Fernandinho, seu irmão, é uma liderança, Tem um respeito enorme. respeito. Aproveito e mando um abraço enorme pro meu amigo pessoal, né? Seu irmão, Fernandinho, tá? Seu pai, aquela figura Inspiração. inspiradora. Então vamos lá. Como é que vocês tratam essa questão de liderança, esse trabalho de cultura que vocês fazem internamente, que gerou esse reconhecimento todo do Great Place to Work, que é um atestado internacional de bom Melhores trato práticas, né? com seus colaboradores. Como é que essa salada dentro do grupo de áreas, cultura, liderança, família e esse reconhecimento relevante do GPTW? Bom, eu começo a falar para você, Daniel, que assim, a empresa ela precisa estar estruturada. O que é a empresa? Qual é o caminho? Qual a estratégia? Onde é que a gente quer chegar? Quais são os sentimentos da empresa Valores, traduzidos através dos valores, né? E como é que eu tenho que sentir esses valores, né? Então, a partir disso, vêm as lideranças que são os grandes tradutores e disseminadores. Então, essa conexão, esse bom alinhamento, isso sim deixa a nossa empresa forte. Então, assim, a gente tratar os nossos líderes não é aquela é esse algo a mais. Conexão com a empresa para traduzir tudo isso, os engajados. grandes disseminadores e nos ajudam a ser guardiões da cultura, né? Depois dos grandes líderes, os próximos são, né, Vai cascateando. vai cascateando. E aí, o que a gente diz? Profissionalização de líderes também, isso precisa estar na pauta todos os dias. Mas às vezes as pessoas, quando escutam isso, acham que é aquele desenvolvimento, capacitação, vai fazer um MBA, vai. Coisa técnica, né? O nosso ambiente ele é propulsor de capacitação. Em a gente ter uma empresa com uma cultura forte, isso é muito aprendizado. E aprendizado que vai para a vida também. Eles levam isso para casa. A gente entrega isso para as famílias. Então, os nossos líderes, eles são desenvolvidos para isso, conectados com a empresa, com toda a proposta e sua cultura, e eles serem efetivamente os donos do negócio. O nosso RH. Nosso RH não funciona como divã de terapia. Porque o meu vendedor não está produzindo porque está endividado. RH, vai lá e conversa com ele. Seu líder, você está sabendo isso do seu liderado? Vai lá, pega ele para você, e aí qualquer apoio, aí entra a nossa gestão O de papel pessoas. fundamental do líder, até correndo o risco de falar uma coisa muito simplista, mas é fundamentalmente cuidar de pessoas. Cuidar de O pessoas. líder, ele cuida de pessoas, Cuida de ponto. pessoas, porque é a grande geração e é o que movimenta a empresa. E isso inclui nós donos também, né? A empresa também precisa cuidar da gente. É o que eu falo. Eu participo de todas as entrevistas finais de lideranças, de Importante. estagiários, de aprendizes, né, na nossa empresa. É o que eu digo. A empresa contrata esse novo colaborador, em 50%, mas o novo colaborador em potencial precisa também contratar a nossa empresa. Sim. É uma via de mão É isso, dupla, é um Via de mão casamento. dupla. É isso. Então, essa contratação também do colaborador para a empresa, ela precisa ser muito assertiva. E o que é que a empresa vende para esse colaborador em potencial? Ambiente, através de cultura, como que a gente E vivencia aí, com a tudo cultura, isso. você sustenta, né? Isso que o Dandan falou aqui, é um grande cuidador de pessoas. Isso. Mas na hora que você coloca, né, Carmen, na hora que você joga a luz ali da governança, da cultura, de sustentar tudo isso com método, com indicador, com processo, com aferição, etc. Você garante que isso não estará em um líder. Pronto. Não é o fulano. Está na empresa É disseminado, num negócio, né? aquele E negócio tem aí, esse jeito. assim, os donos também precisam, para ter todo esse movimento, para chegar no GPTW, a gente também precisa valorizar pessoas, isso é nato. Isso é nato.
O né? discurso não sustenta, O tem que ser discurso não sustenta. genuíno. Então, aí vem o respeito, né? A nossa origem do interior. Então, a gente sempre gostou de pessoas. E você acredita que a nossa área de pessoas foi a última área criada na empresa? Porque a gente tinha essa crença que não, sempre nos damos muito bem com os nossos colaboradores, mas a gente achava que isso já era o que era o suficiente. Aí chegou também a profissionalização para essa Organização área, trouxe né? esse Sim, aí. sim. E aí chegamos no GPTW. A Conta, nossa conta o empresa, nosso exemplo do uma GPTW aí, que história é linda, espetáculo. né? Conta Porque essa assim, história. a nossa empresa, desde 2015, a gente já aplicava pesquisas de clima, né? Então a gente já valorizava pessoas e sempre procurava, né, estar desenvolvendo ações para que isso melhorasse a cada dia. Que nem muitos acham que governança é um assunto muito distante, GPTW para a gente era uma coisa, gente, isso é para empresa multinacional. Isso não é, Apenas, apenas, né? apenas explicando, Carmen, por favor, para quem está nos assistindo, É, GPTW é uma chancela internacional, são siglas em inglês, é, que significam Great Place to Work, que isso. são os melhores lugares para Melhores se empresas para trabalhar, melhores trabalhar, empresas para se né? trabalhar, né? Isso. E é uma chancela nacional, internacional, perdão, que inclusive a Unimed Fortaleza, em sua categoria, é sempre uma das primeiras Sim. colocadas em sua categoria, e atesta um modo positivo, né, que as Isso. empresas de todos os tamanhos e É, tem lá as segmentações Tem uma devidas, aferição, não é? né? é, Os colaboradores respondem algumas Tem lá a respostas, né? forma que as empresas tratam os seus colaboradores. é, E o Grupo Linhares é. teve esse Isso. reconhecimento Tivemos, e né? aí nós aqui queríamos saber como é que foi É. a história. E desde 2015 aplicávamos pesquisa de clima. E sempre melhoramos, né? A gente sempre, todos os anos tem um degrauzinho a mais. Então, é uma certificação, né, que a gente são os nossos colaboradores que reconhecem a nossa empresa. Que presente de dono, É. né? Então, aí teve É sensacional. uma grande amiga que disse: Mas nossa, se vocês já têm, a gente já estava com um score de 89 na nossa pesquisa interna de clima. Aí ela disse: Carmen, com todo esse resultado, Aplica, né? aplica. Inclusive a Luana, né, que é uma amiga querida, sempre também, né, nos Luana da apoiou Unimed. RH muito. aqui, Luana gente aqui. Façanha, Luana é a head de pessoas da Unimed uma Fortaleza, amiga minha amigaça querida, topíssima. né? Então ela também foi uma grande torcedora, A Luana é impulsionadora, né? topíssima. E aí tá na hora. Tá na hora, tá na hora. E final de 22, né, início de 23, nos certificamos pela primeira vez no Que GPTW. legal, E recentemente aplicamos a nossa pesquisa 91. que Olha legal, aí. Opa, que legal. e vocês sabem, assim, a gente vai aprendendo com a maturidade que as coincidências não são por acaso. Aplicamos depois de 2 meses para o certificado GPTW, tiramos também 91. Olha aí. Então, são mais de 50 questões. O colaborador, ele não vai tirando, printando Sim. fotos para responder igual. Então, isso chancelou, Respondem de forma né? anônima, né? É Chancelou. importante as pessoas saberem. Então, primeiramente, anônimo, com certeza. Então, fomos certificados com selo. Só que quando os nossos resultados são muito bons, sem a empresa saber, a gente vai para o âmbito de certificação regional, que no nosso caso é o Ceará. Fomos ranqueados como a 16ª melhor empresa aqui do Ceará Sensacional. nesse mesmo ano, e logo em seguida, depois de 3 meses, nós fomos convidados aí em São Paulo para o ranking Varejo Coisa boa. Nacional, e fomos ranqueados como a 14ª melhor empresa para trabalhar do Brasil, segmento varejo. Que orgulho, hein? E já É um tiramos feito. agora em janeiro o novo Imagina a certificado, estamos no alegria, páreo imagina aí. a sua alegria de seu pai, de Fernandinho, todo o time lá, hein? Nossa, e de devolver isso para os nossos colaboradores que Imagina o nos impacto reconhecem. disso. Olha, eu só penso no É, impacto disso lá na ponta. é, Funcionários trabalhando felizes. Aí é o famoso ciclo virtuoso, o ciclo do é. bem. Falam O, muito, as o- pessoas falam de jornada do cliente, né? Para melhorar a jornada do cliente. Se o negócio não trabalha a jornada do colaborador, que é quem entrega a jornada do cliente, não há que se discutir É, falar de é, jornada do cliente. é, é o ciclo do É bem, meio né? óbvio, Você exatamente. vê É um esse ciclo que você está colaborador falando. feliz, é,
Aí, naturalmente, o cliente É, vai estar feliz, é. tá certo? A empresa vai dar resultado, vai crescer, vai pagar imposto e vai gerar emprego. Olha, É o ciclo do bem, continuamos sendo uma empresa ciclo do cheia de bem. defeitos, né? Cheia de problemas, Como mas nós com humanos, muita né? vontade de acertar, né? É Isso isso. traduz muito isso, mas o que você falou, não é que é o colaborador e o cliente, né? A empresa ela precisa entender que todos somos clientes. Exatamente. Mas é o meu cliente interno e o externo. Então, quais as ações para esse cliente interno que ele precisa ser tratado assim? Senão, eu vou me acomodar, eu não vou fazer tudo que um bom cliente é capaz de transformar um negócio, sabe? Então, Total. a gente trata o nosso colaborador como esse grande cliente Que a Camila interno. pontuou Muito muito bom. bem aqui, é a Muito bom. jornada do colaborador. A jornada do cliente. E a gente tem na nossa proposta de valor que é gerar a melhor experiência na jornada do cliente. Aí estamos todo mundo junto Entenda aí cliente aí dentro desse pacote, nesse todos desafio esses. Muito enorme. bom. Como é que você administra o seu tempo? Mãe, Hum, esposa, executiva de sucesso, atuação brilhante em entidade de classe. sim, E aí eu faço exalto a questão. importância aqui da É, participação de todos em entidades de classe, é. porque geralmente o empresário, o empreendedor, né, Camilinha, ele é muito solitário. Então a presença em entidades de classe faz com que ele ouça histórias, Compartilhar ali, né? dores que são as mesmas dores. Mas como é que você administra o seu tempo como mãe, como esposa, Hum. como filha, como sócia, como executiva e atuante como você faz? É hoje assim, a Carmen vai, a Como rotina. é Como um ser humano a história dos 20 normal, aos 30 aí, cheia de cobranças. Aí tem época que surtando, né? não, sempre, né. Mas É, assim, Camila? meus filhos eles, eu tenho Sei uns bem. filhos já com 22 anos, outra com 17. E assim, aí a gente traz isso do nosso pai, a gente vive o nosso negócio. Nós somos apaixonados por trabalho. A gente é viciado em trabalhar. Então, é uma cultura da minha casa que desde o começo, né, eu trago, né, e procuro pra ser um legado para os meus filhos. Então, o meu trabalho é, assim, uma coisa que eu super valorizo. Com certeza está a minha maior parte do tempo. E aí, enfim, a gente vem dando conta. E outro tema que eu me dedico muito é o meu desenvolvimento, Hum. né, meu desenvolvimento pessoal, profissional. Poderia colocar na Então, minha pergunta também anterior. né, E o tempo para você, e o tempo para para mim, você. né. E aí, com certeza, assim, o meu tempo de pessoal, eu, Carmen, minhas amigas, é bem pequenininho, mas eu procuro maximizar, né. Se é dessa forma, tá tudo bem, e como que eu, da melhor forma, né, eu recebo Dentro e do entrego possível. também isso do que é possível, né, de ser, de estar e de fazer, e aí a gente vai levando. Porque são fases, né. Eu faço 52 semana que vem. E eu sei que esse lado profissional, a tendência é ele ir diminuindo, né, como é que eu vou transportando isso e a gente vai se arrumando ao longo. Tem a fase de ser mais mãe, tem a Como fase seu de ser pai mais fez, né? profissional, como meu pai fez, e aí tá tudo bem, tá tudo bem. O importante é a gente estar Eu tenho feliz. uma Conversa pergunta boa. para ela, Dandan. A É, gente estava falando de governança, né, Carmen? E aí, dentro desse guarda-chuvazão de sustentabilidade, a gente tem ainda também social e ambiental, né? E isso. você está dentro de um segmento que é o segmento automotivo, e você tem aí uma bandeira que é BYD, que levanta a coisa do Grande, elétrico grande também, ponto, né? Camila. É, Grande ponto. Como é que você compartilha com a gente hoje, e aí, sob a ótica de quem está do outro lado, né? Não a do cliente, usuário aqui, né? E aí, seja dos 4 rodas, vocês entendem muito desse negócio. Do ponto de vista de inovação, como é que você entende essa evolução, é, considerando esse pilar e, sobretudo, acho que o ambiental, né? De é, tudo que a gente tem visto, e dos impactos é. que a gente tem causado. Como é que você conta pra gente que você enxerga essa evolução aí de quem está É, do outro lado? E aí, dando só uma focada na marca mais recente de vocês, do grupo, que é a BYD. BYD, uhum, que produto incrível, né? é, Tecnologia nova, né? revolucionário. Limpa em relação ao meio ambiente. É, É um é, produto incrível, né? é. Como tudo que é novo,
né, eu posso lhe trazer várias vertentes. A vertente de inovação, é um futuro sem volta, ponto final, né, e a gente precisa participar disso, seja em conhecer, vamos numa concessionária, vamos fazer um test drive, não precisa adquirir, mas precisa entender o que é que o mundo todo fala. É um caminho sem volta, mas a gente tem várias incógnitas de futuro. Sim, Mas eu lhe diria que já é uma resposta de sustentabilidade, senão a gente não movimenta, a gente precisa ter causas para movimentar. É uma resposta para a sustentabilidade, mas com certeza, Camila, ainda tem muitas dúvidas, porque veja, o carro elétrico, ele é totalmente sustentável? Não. Como é que eu vou tratar a bateria? É uma incógnita. Estamos juntos para descobrir daqui a poucos anos. está avançando, né? Mas que tal um híbrido flex? Flex, sustentável e um híbrido, opa, né? Pro própria visão de cliente de não aderir totalmente, mas fica com o pé lá e cá. Então, são as tendências, mas uma coisa é certa, é a conexão com o futuro e é um caminho sem volta. Né? Então, a gente precisa ter esse nível de criticidade, de pelo menos saber falar sobre o assunto e começando a experimentar de alguma forma, nem que seja só um E a teste. BYD é um sucesso de vendas, né, Carmen? Ai, O mercado BYD acatou muito bem. veio para ficar, Daniel, Camila. Olha, vai se tornar uma grande marca. A estrutura lá em Camaçari, a partir de 2025, né, a fábrica vai começar, eles já estão reformando. É uma Opa, marca que veio para ficar e eu vou dizer, ela está entregando, mas ela está entregando futuro, ela está entregando novas perspectivas e principalmente qual é o grande valor de entrega para o cliente. Ela está entregando valor. Porque hoje o nível de entrega, de excelência, de qualidade dos tecnologia produtos dela embarcada, tudo, né? está mexendo com muita gente, o que é bom. A Sim, gente vai subir de Eleva a patamar, régua. sim, com sim. A certeza. gente tem Aí opções. todos nós, clientes, a gente com Os- certeza somos O os consumidor primeiros, final agradece. Exato, agradece, né? verdade. A gente Agradece. ampliou o leque, não é, É, Duda? é. E aí a gente geralmente caminha aqui para o nosso encerramento. Se a gente pudesse, a gente ficava, Pois é, tem né? tanta pauta ainda, mas A gente foi infelizmente passando do tempo e o, esqueceu o o time. tempo urge. É. É. E aí a gente gosta de caminhar aqui, Carmen, para o nosso encerramento. A gente entende que a gente é uma coxinha de retalhos, né? De várias coisas pelas quais a gente passou e, sobretudo, pessoas que passaram pela gente. Não necessariamente que a gente tem contato, mas que de alguma forma nos inspiram. Inspiram a gente a evoluir, a melhorar, a avançar. E aí a gente queria saber aqui de você, Carmen, quem ou o que te inspira? O desafio de respeitar a cada dia mais cada indivíduo. Entendi. Cada um de nós somos uma caixinha de tesouro. E a gente saber mais rapidamente sentir e entregar para essas pessoas é um desafio bom, porque mexe com o meu desenvolvimento profissional, mexe com os meus valores, isso também mexe com o desenvolvimento da minha espiritualidade, né? Isso mexe com o meu envolvimento social. Então, eu acho que é o desafio diário. Ô, Carmen, sabia que eu Muito exercito bom. isso aí que você falou É, todos os dias da minha é. vida? Assim, a minha vida se tornou profissionalmente muito mais, não digo mais simples, que tá cada dia mais complexa, Leve, mas eu digo mais leve, né? simples de compreensão Leve, da leve. complexidade, quando eu percebi que por detrás de tudo que envolve a vida de trabalho tem uma pessoa, Tem eu. tem um coração, tem um É, sentimento, tem Uma uma pessoa diferente. expectativa, é, tanto a é, minha pessoa como o outro. Então, assim, é, essa coisa da psicologia é fundamental, porque parece ser óbvio, mas a gente desfoca disso. Você é, foca em produto, você foca em processo, você foca em, né, em é, tecnologia. Ok, tem que tá, ter, mas tudo isso baseado em relações humanas. tá tudo na Então, a conta, sua resposta né? me tocou Mas muito, é tá isso mesmo. tudo na conta, mas eu só entrego, aí eu passo o dia fazendo entregas, né? Para o De toda ordem. Fernando, para os meus pares, para os meus liderados, mas eu só entrego a partir do que
eu tenho dentro. Então, isso é o que todo dia eu me preocupo. Como é que aqui dentro eu posso ser melhor nas minhas várias vertentes. Aí eu vou vivendo mais feliz, sim, Simples né? assim. Infelizmente, vamos ter que encerrar, né, É. Camila? Muito bom, Sim. Olha, top. muito obrigada. Foi um momento ótimo. É um desafio para mim fazer esse tipo de, né, de eventos Vo- na minha Você vida, foi muito bem, né? não foi não? Mas Foi ok? foi Pronto. maravilhoso, maravilhoso. Então Nós agradeço, adoramos. né? Muito tranquilo, E muito fluido, muito principalmente bom. para o público, espero ter contribuído de alguma forma. Eu estou à disposição. É uma causa que eu me engajo muito, né? Adoro fazer benchmarkings, adoro estar disponível, né, para essas causas de empresa familiar, de gestão, de Ó, que bacana, governança, de abrindo aí a porta para cultura. um benchmarking, para uma Sim, visita, para uma sim, troca, né? compartilhar uma prática, muito Então, bom isso, isso Carmen. realmente quando a gente ganha, a gente adquire essa Te missão do multiplica os dons, quanto né? que a gente pode também ser útil para as pessoas. Então, estou à disposição e foi ótimo, maravilhoso, um prazer, Camila, te Igualmente. conhecer e um prazer estar com você, Daniel, Não posso querido. deixar de mandar novamente um grande e afetuoso abraço ao Fernandinho, seu irmão, Sim, tá um certo? querido, respeito. Seu pai, a você, o Renato, seu É, marido, todos muito queridos, tá? é, Não posso deixar de perder essa oportunidade e agradecer aí, deixar para a Camilinha encerrar esse momento incrível Muito que é bom, o muito Plano bom, Business, muito o bom. podcast da Unimed Fortaleza. Muito bom, e gostei muito da questão de deixar as portas abertas aí para compartilhar é. melhores práticas lá com o Grupo Linhares, né, Dandan? Agradecer imensamente a você que ficou conosco até agora. Você pode conferir esse e outros episódios do nosso Plano Business, todos os canais de stream, inclusive no canal da Unimed Fortaleza no YouTube. Um abraço e até o próximo.